Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 9. Enquanto você vai abrindo o Evangelho de João, capítulo 9, eu quero cumprimentar quem está assistindo pelo YouTube, dizer que é uma alegria também ter você conosco. E vamos fazer o seguinte, vamos ir lendo e comentando esse texto. Se der para ler o capítulo todo, a gente lê. Se não der, a gente comenta ele todo, que ele é extenso. Mas antes da gente começar a ler juntos, eu quero lembrar que tudo indica que o autor deste evangelho é João, um dos discípulos íntimos de Jesus. E tudo indica que esse João também escreveu mais 3 cartas que foram canonizadas, então estão no cânon do Novo Testamento, que são as 3 epístolas de João, que ficam lá no finalzinho do Novo Testamento, já perto de Apocalipse. E na primeira epístola de João, no capítulo de número 4, João fala algo muito interessante. Lembre que João conviveu com Jesus. E ele fala algo muito interessante. Ele fala que o espírito do anticristo já atuava no mundo. Então muitas vezes a gente pensa no espírito do anticristo como algo apocalíptico, como algo que se manifestará apenas no fim dos tempos. Mas João está dizendo não, ele já atua. Já existe um espírito, uma essência, uma forma de atuar, de pensar, que é anticristo. Cristo é o ungido de Deus, é aquele que é ungido pelo Espírito de Deus, pela essência divina. E quando você olha o contexto daquela carta de João, onde ele fala que o espírito do anticristo já está agindo, é curioso que você vai perceber que a ênfase dele não está nos descrentes. João não está dizendo, olha, cuidado com os descrentes, porque neles atua o espírito do anticristo. Não. João está mais focado em pessoas que professam fé, mas que professam fé de uma forma a ser anticristo, a não se alinhar com o Espírito de Deus e, ao contrário, a combater o Espírito de Deus, ser anti, ser oposto. Então, esse Espírito do anticristo, que atua desde antes de Jesus se manifestar, porque o projeto Cristo é eterno, atuou durante o ministério de Jesus, atuou durante a era apostólica e, segundo as Escrituras, atuará para sempre. E esse espírito do anticristo, que se mistura tanto com o nosso pensamento religioso, ele continua atuando em nosso meio. E ele nos influencia. Essa forma de pensar que é anticristo, apesar de às vezes dialogar com Cristo. E esse capítulo 9 de João mostra muito isso. Mostra uma forma de viver fé, de enxergar fé, de se relacionar com Deus, com a Bíblia, com as Escrituras, com a teologia, que é anticristo. Apesar de serem muito aqui ortodoxa, de ser muito cuidadosa, zelosa, escriturística, comunitária, organizada, é ante o Espírito de Cristo.
E todos nós podemos ser influenciados por isso, e adianto, o que eu penso é que nós somos. Porque é muito mais fácil para o inimigo de nossas almas nos influenciar a ser anticristo dentro do pensamento religioso. Porque a gente fica distraído, a gente fica iludido. É muito mais fácil ele nos fazer ser ante o Espírito de Deus, enganados, completamente cegos. E aí é sobre isso que esse capítulo vai tratar. E isso nos faz tanto deixar de viver coisas tão preciosas com o Senhor, da graça do Senhor, do amor de Deus, da experiência com o Senhor, da santificação no Senhor, quanto nos faz também viver coisas ruins e impor sobre outras pessoas coisas muito ruins, como nós vamos ver aqui agora a partir do versículo 1 do capítulo 9 do Evangelho de João. Diz assim: enquanto prosseguia caminhando, Jesus viu um homem que tinha nascido cego. Jesus vê um homem. E eu adianto para você que só Jesus vai ver de fato esse homem. Ninguém o vê de fato, só Jesus. E é um homem que nasceu cego. E é difícil para quem não tem essa condição sequer imaginar como é o mundo, como é a vida de alguém que nasceu com essa condição, de nunca ter visto a luz, de se relacionar com as pessoas sem nunca vê-las, sem ver cores, sem ver formas, sem contemplar as belezas da natureza, sem enxergar o caminho, nunca na vida. E esse homem, a gente vai ver que ele se tornou mendigo. Não tinha muita alternativa para ele, apesar de ter família. Ele se tornou mendigo. Mas Jesus o viu. Quando os discípulos perceberam que Jesus viu este homem cego, eles fizeram uma pergunta a Jesus. Olha o versículo 2, gente, ó. Mestre, perguntaram seus discípulos: quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E a resposta de Jesus: nenhuma coisa nem outra, respondeu Jesus, mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Ou 4, todos nós, não é só eu não, todos nós devemos cumprir as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto eu ainda estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Gente, os discípulos perceberam que Jesus estava olhando para o cego, e aí eles sabem que Jesus tem poder para curar, mas eles não estão interessados na dor daquele homem. Pelo contrário, eles estão curiosos sobre a razão daquele homem ter nascido em tal condição, porque se ele nasceu assim é porque Deus permitiu, né? E por que é que Deus permitiu ou fez acontecer na vida de um homem algo tão duro? E ele só tem duas alternativas na cabeça: ou os pais desse homem pecaram, e por causa de um pecado específico que eles cometeram, o castigo foi esse, ter um filho cego, ou este mesmo homem pecou antes de nascer, porque se ele já nasceu cego, ele tem que pecar antes de nascer. E esses homens acreditavam num pecado pré-natal. Era uma percepção forte do judaísmo da época, de que o feto podia de alguma forma se rebelar contra Deus. Eles se baseavam muito na história de Jacó e Esaú, e eles viam Jacó como alguém que já tinha desde o ventre uma inclinação para Deus, e Esaú como alguém que desde o ventre já era rebelde contra Deus.
Então dizia, eles pensavam quando uma criança nascia doente, nasceu doente, ou porque os pais pecaram, e é uma consequência do pecado dos pais, ou porque ele mesmo era ruim dentro do ventre. E aí Deus já permitiu que ele nascesse assim. Ele só tem essas duas opções. E na verdade, eles não estão realmente preocupados com aquele homem. Eles não estão querendo uma resposta para consolar o homem, ou para que Jesus resolva o pecado que gerou o problema. Não. Esse tipo de pergunta diante da dor, a gente quer saber o porquê da dor alheia, na verdade é uma pergunta de autoproteção. A gente olha para alguém que está sofrendo e fala: rapaz, o que ele fez para eu não fazer igual, velho? Onde será que ele errou para eu não errar igual e meu filho não nascer assim? Ou então até para a gente se consolar: olha, ali foi pecado grave, viu? Porque assim, se nenhum deles nasceu cego, é porque ninguém pecou naquele nível, né? Porque ninguém cometeu um pecado para aquilo. Ele ali, a gente é uma tentativa de se sentir superior, de se proteger, de rastrear o porquê as coisas estão acontecendo, para que elas não aconteçam comigo, com a minha família, com os meus filhos. Uma vontade de categorizar as pessoas, uma vontade de me dar uma desculpa também para não ser empático, até porque ele merece. É uma punição merecida. E olha como isso é duro. E Jesus fala: nem uma coisa, nem outra. Isso é maravilhoso. Vocês só têm duas opções na mente. E eu digo a vocês: nem uma coisa, nem outra. Agora eu pergunto a vocês: os pais daquele homem já tinham pecado na vida, gente? Lógico. Aquele homem já tinha pecado na vida em algum momento? Sim, segundo a teologia que eu subscrevo, ele foi formado em pecado, como Davi escreve no Salmo 51. Eles tinham pecado, sim. Mas Jesus está dizendo: olha, não é assim que se lida com a dor do outro, nem com a própria dor. Eles têm pecados, mas não é para tentar rastrear a razão da dor e do sofrimento de ninguém. Olha que coisa interessante para você entender o que Jesus está ensinando aqui, ó. Lá em Lucas capítulo 13, está tendo uma discussão em Israel, porque teve galileus que foram ao templo de Jerusalém para sacrificar, e por algum motivo Pilatos, governador romano, mandou matar esses homens lá no templo, e o sangue deles foi misturado com o sangue dos animais que eles sacrificavam, e ficou todo mundo escandalizado e especulando o porquê é que Deus permitiu que aqueles crentes judeus morressem do culto. Veja, cá entre nós, quando acontece algum desastre em igreja, não passa isso na nossa cabeça, não? Rapaz, os caras estavam na igreja orando, velho. De repente desabou um negócio do teto e matou alguém, pegou fogo a igreja, as pessoas morreram. A pessoa estava indo para uma obra missionária e capotou o carro. Não, algum pecado tinha aí. Alguma coisa Deus não aprovava aí. Não é possível que esse ministério estava debaixo de bênção, que essas pessoas estavam debaixo de bênção. Não é possível que elas estavam debaixo do Senhor. Porque não, Deus não ia permitir um negócio desse. Porque aconteceu. Os homens estavam no templo sacrificando, quando Pilatos mandou entrar no templo, matar os homens, e o sangue deles se misturou com o sacrifício, no meio do culto, no meio do sacrifício, no meio. Ele está falando: meu Deus, que pecado que eles tinham. Aí o Senhor fala assim: ó, vem cá, vocês estão achando que esses homens, porque morreram assim, eram mais pecadores do que todo mundo?
Aí ele acrescenta uma história que aconteceu também em Israel, já em Jerusalém, perto de onde ele vai curar esse cego, em Siloé. E vocês lembram da torre de Siloé? Que caiu e matou 18 pessoas? Vocês acham que todo mundo aqui em Jerusalém é menos pecador do que aqueles porque eles morreram assim? Jesus disse não. Deixa eu falar uma coisa. Se todo mundo não se arrepender, vai todo mundo perecer. Porque não é questão de um pecado específico que está gerando um juízo específico de Deus. Todos nós, sem a graça, estamos debaixo da mesma condenação. Em outras palavras, Deus não precisa de um pecado específico de ninguém para trazer castigo nenhum. Deus já temos pecado suficiente para Deus, se quiser, fazer o que Ele quiser com justiça. Vai começar a estar repreendido agora, quer ver? Deixa eu te falar uma coisa. Fulaninho apareceu com câncer. O filho de fulaninho faleceu. Você fala, misericórdia, foi o que ele fez, meu Deus. O que foi que ele fez para eu não fazer? Será que desonrou pai e mãe? Aí não vai viver pouco? Será que porque ele fez aquilo, o filho dele faleceu? Será? A gente quer, sabe, se proteger, categorizando os pecados de todo mundo. Aí o Senhor fala assim, vou te falar uma coisa, gente, deixa eu falar uma coisa a vocês. Nós já temos pecado suficiente para Deus lançar todo mundo no inferno, se Ele quiser. Se Deus quiser permitir, tirar a mão dele graciosa que protege, todo mundo tem pecado. Por exemplo, sabe por que Jó não era tocado pelo diabo? Não era porque Jó era irrepreensível, não. Pelo contrário, o diabo usa a argumentação contrária, inclusive. O diabo fala assim: ele é irrepreensível porque o Senhor o cerca. Jó tinha pecado como qualquer ser humano. O livro de Jó, ele termina com Jó reconhecendo os próprios pecados e se arrependendo e sendo perdoado pelo Senhor. O próprio diabo diz a Deus, sabe por que ele é assim? Porque o Senhor o guarda. O Senhor não guarda porque ele é assim porque o Senhor guarda. Ixi, é maravilhoso. Às vezes o diabo sabe mais teologia do que a gente. Às vezes não, ele sabe muito mesmo. Vou te falar uma coisa. Não é que Deus te protege porque você é legal, porque você é crente, porque você faz coisas boas. É o contrário, você faz coisas boas, é legal e é crente porque Deus te sustenta, porque Deus te guarda, porque Deus tem misericórdia. Porque se Deus quiser, se Ele por uma manhã sequer não renovar sobre nós a sua misericórdia, gente, acidente, doença, qualquer coisa, porque estamos debaixo de um mundo caído, estamos num mundo mau. Quem morre no acidente na estrada, no acidente de avião, não é mais pecador do que a gente. Às vezes é até mais santo, até gente melhor do que a gente, mais crente, mas foi sujeito às circunstâncias desse mundo mau. Então, apesar de Deus sim ter condições, se Ele quiser, de relacionar pecado A com consequência B, o Senhor está dizendo para os discípulos: não cabe a vocês pensar assim, quem vocês pensam que são, para em vez de se preocupar com a dor do cara, ficar tentando rastrear o motivo da dor dele. Estão achando que são melhores? É a mesma resposta que Ele dá em Lucas 13. Vocês acham que são melhores que eles porque eles morreram no acidente? Todos nós temos que nos arrepender, e não apenas de um pecado específico que gerou, porque isso gera uma paranoia.
Ai meu Deus, aquele pecado que eu cometi, aquilo ali foi, meu Deus, eu cometi aquele pecado, pronto. É aquele pecado que é o mal, é toda a tragédia. Tem pecados que geram consequências naturais derivadas dele, que são óbvias. Mas a gente pensa que um pecado é o que amaldiçoou a nossa vida, a gente fica ali preso naquilo, tentando compensar aquilo. E o Senhor fala, não é sobre isso. O Senhor conhece a teologia paulina antes de Paulo, porque ele é a própria teologia paulina. Em Romanos 3, 23, Paulo fala que todos pecaram e foram destituídos da glória. O Senhor sabe disso. Então não é sobre um pecado específico, é sobre uma conversão profunda de coração. É sobre todos virmos para debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, nos convertermos a Ele, o que não nos garante que nosso filho não vai nascer doente, não vai nascer cego, ou que estaremos debaixo de uma torre e ela não vai cair, ou que estaremos num avião e ele não... Pastor, é mesmo? Poxa, então pensei que se eu viesse para a igreja direitinho, fizesse minha parte, eu nunca teria um acidente, Binho, não é. Não é. Porque nós estamos num mundo mau, num mundo caótico, num mundo cheio de problemas, e é a misericórdia de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus. E essa coisa de ficar relacionando o problema A, problema B com pecado A, pecado B, só nos torna egocêntricos, vaidosos, evitativos, preconceituosos, frios uns com os outros, porque eu vou me justificando, mas ele também, né, procurou. Pô, ele é mendigo ali, mas também o pai dele e a mãe dele, sabe o que eles fizeram? Também sabe que filho de quem eles são? E o Senhor fala, não, nem o pai, nem a mãe, nem eles, nem os pais pecaram. Eles nunca pecaram? Claro que pecaram, mas não é para ficar relacionando o que aconteceu com ele com o pecado dos pais. O Senhor fala, o que vocês têm que pensar é outra coisa, que essa é uma oportunidade de se manifestar nele o poder de Deus, que essa é uma oportunidade de se manifestar nele a graça de Deus. Então o que nos cabe diante do sofrimento, diante da dor, não é ficar rastreando o pecado que causou, mas nos colocar como respostas de Deus para essa dor. Saber o que pode fluir de mim para esse pecador. Como também quando eu sou o pecador, não ficar, mas buscar misericórdia, arrependimento, conversão e falar, Senhor, usa a minha dor para manifestar a tua graça, para manifestar o teu poder, para glorificar o teu nome, amém, gente? E ele convoca os seus para agirem, e fala, nós temos que fazer a obra daquele que me enviou. Enquanto temos tempo, enquanto é dia, vamos fazer. Em vez de ficar tentando aí categorizar as pessoas e dar a elas, né, o que elas merecem espiritualmente, saibam que todos nós merecemos condenação, mas no Senhor podemos alcançar graça. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, se temos tempo, enquanto temos vida, enquanto temos energia, enquanto é dia, enquanto é oportuno, façamos o bem. Amém, gente? Amemos, sem ficar tentando justificar. Mas ele merece, mas ele fez, mas ele plantou, ele está colhendo. Não é comigo, isso é ele. Amém, gente? O que cabe a mim é fazer a obra, é glorificar a Deus, é manifestar a graça de Deus. Só que aí as coisas vão ficar mais interessantes ainda, porque o texto vai dizer, gente, eu não vou ler por causa do tempo, mas o versículo 6 vai dizer que Jesus cuspiu no barro, fez um lodo e passou no olho do cego, nos olhos do cego, e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. O homem foi, se lavou, e quando ele se lavou, ele ficou curado, voltou enxergando. Quando ele volta, o versículo 8 em diante vai dizer que a galera que conhecia ele ali na região começou um debate. Rapaz, é ele? Não é possível. É ele? Não é ele não, parece com ele, mas não é ele, não é possível que seja ele. Não é ele, não é ele, é ele, não é ele. Porque está enxergando. Observe que, olha a frieza.
Não tem ninguém celebrando, não tem ninguém feliz. Então todo mundo assim, pô, ele, aquele cara, tá enxergando. E aí chegam nele, perguntam: você é o cara que ficava aqui mendigando, o cego? Ele disse: sim, sou. E ele: mas como é que você está enxergando agora? E ele disse: não, um homem chamado Jesus misturou terra com a saliva dele, colocou no meu olho, mandou me lavar no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora estou enxergando. E o pessoal fala: não é bem assim não. Temos que ver se isso está certo. Vamos levar você nos fariseus. Hoje é sábado. E esse cara foi e fez lodo, não pode amassar nada no sábado. Você também está aí se lavando. Não, a gente vai levar você nos fariseus. Uma frieza absurda. Aí ele é levado nos fariseus. Os fariseus, ninguém celebra a vida daquele homem que estava cego e agora pode ver. E eles só começam a perguntar: vem cá, o que foi que aconteceu com você? Me conte aí. Ele fala: não, ele conta a mesma coisa. Não, eu estava lá, cego como sempre, apareceu esse homem chamado Jesus, passou a saliva no meu olho, mandou me lavar e eu estou vendo. E a primeira coisa que os fariseus falam, gente, olha o versículo 16. O primeiro comentário dos caras é: neste caso, esse Jesus não é de Deus, porque não guarda o sábado. Gente, observe uma coisa. Imagina, a gente está aqui no culto, né? Eu vou até exagerar o argumento para poder ficar bem explícito. A gente está aqui no culto. E aí aparece no meio do culto um homem que era cego de nascença e foi curado. E algumas pessoas conhecem: poxa, é mesmo. Aí eu chamo esse homem aqui e falo: vem cá, onde foi que você foi curado? Ah, foi na igreja tal. Poxa, aquela igreja que ensina. Você entende? Cara, por mais que eles estivessem certos, não vou entrar no mérito aqui agora, se eles estão certos ou errados de guardar o sábado, ok, gente? Mas o primeiro movimento, quando você vê algo dessa natureza acontecendo, é dizer: meu Deus, que maravilha! Graças a Deus, parabéns, meu filho. Ó, depois a gente vai ver esse negócio aí desse cara agora sábado. Aí não é que eu chegasse para os pastores: gente, a gente tem que ver esse negócio, porque o cara não guarda o sábado. Pô, mas pelo amor de Deus, o cara está vendo agora, o cara está bem, o cara está restaurado, o cara está feliz, o cara está liberto, o cara está vivendo bem agora. Só que observe esse espírito faccioso, anticristo, religioso. E lembra que facção, pastor, o que é facção? É se fechar num grupo e dizer: só o meu grupo é bom, ninguém fora daqui presta. O meu grupo tem que ser superior, a minha visão, a minha teologia, a minha ideologia, os meus. E facção, segundo Paulo em Gálatas 5:19, é obra da carne. E esse espírito do anticristo, ele é faccioso. Se não caminha comigo, se não pensa como eu, não pode ter nada de bom. Tudo que não é dos meus é ruim, tudo que é diferente de mim é maligno. E esse espírito faccioso, ele não celebra o bem se o bem não vier dele. Presta atenção. Se o bem vier do outro lado, se ele vier do diferente, eu esqueço até que é bem. Pode ser a coisa mais visível do mundo, mais bonita do mundo, eu não estou nem aí. Não pensa como eu, não se alinha comigo, é diferente. E pelo contrário, até se opõe a mim em algumas coisas, é Satanás. Mas fulano, beleza, ele pode até ter coisas ruins, assim, eu estou
Lógico, se eles conhecessem Jesus, iam ver que ele era todo maravilhoso. Mas digamos que ele tivesse errado. Um coração minimamente alinhado com o Espírito de Deus, que é graça, amor, misericórdia, estaria no mínimo animado, gente, em ver um homem cego que agora está enxergando. Eu fico impressionado com algumas coisas que acontecem às vezes dentro das igrejas. Como a gente às vezes encasqueta, não, isso aqui pronto, aqui é a minha teologia, é o que eu acredito e pronto, e eu enxergo assim, o que passar disso é do maligno. O que passar da minha compreensão é do diabo, né? Então, não, mas pode estar abençoando quem for, fazendo, gente, mais humildade, né, gente? Eu lembro de uma experiência que eu tive um tempo atrás. Eu estava conversando com um cara que na época não era ainda crente, talvez até hoje não seja tanto, enfim, não sei. Mas contando a experiência que ele teve com Deus, que foi com um pregador do qual eu discordo talvez de quase tudo que ele fala, pelo menos o que eu vi. Mas ele me contou a experiência de que um dia ele estava decidido que ele ia se matar. E entrou no carro e mirou num lugar na estrada e calculou: quando chegar nesse ponto da estrada, eu vou jogar o meu carro na ribanceira ali e vou morrer ali. E disse que foi e tal, e já começou a planejar, começou a acelerar naquela parte da pista, até que ele, meio que sem querer, bateu a mão no Instagram. E o Instagram abriu, e ele nem seguiu o cara. Naqueles vídeos recomendados, né? Meio que abriu na pregação do cara. E o cara disse: pare agora e ouça isso. Deus tem um plano na sua vida. Ele disse que ele nem acreditava em Deus direito, era meio ateu, mas aquilo mexeu com ele. Ele começou a meio que se emocionar, meio que chorar. Aí, em vez de jogar o carro na ribanceira, ele encostou na próxima cidade que tinha. Quando ele encostou, que ele desceu do carro, veio uma mulher que ele nunca viu na vida, pegou na mão dele e falou assim: Deus manda te dizer que tem um plano na sua vida. Vem cá, a gente tem como negar que isso aqui é uma experiência com Deus? Agora imagine esse homem trazendo isso para mim. Aí eu, que pregador foi? Quem? Imagina assim, em vez de celebrar que Deus de alguma forma salvou aquela vida, eu vou ficar concentrado porque não é o pregador que concorda com o que eu concordo. Você entende? Isso não anula as minhas discordâncias dele, mas não pode me impedir de ver a graça de Deus se manifestando. Você entende, gente? O que me assusta aqui não é os fariseus serem rígidos com sua teologia, eu até entendo. O que me assusta aqui é eles não serem incapazes de perceber a graça de Deus no que não é eles. Você entende isso? Como eles fecham os olhos, é isso que vai acontecer. Eles fecham os olhos para tudo que não é eles. É o que vai acontecer. O que vai acontecer basicamente é isso aqui. Porque eles vão começar a entrevistar o cara, e o cara diz: mas o que aconteceu? O cara fala: rapaz, eu não sei, eu só sei que eu era cego. O cara botou o lodo, eu me lavei, eu estou enxergando. Nem é possível. O que você diz desse Jesus? Ele fala: eu acho que é um profeta, né? Por quê? Por quê? Isso não é possível não, chama os pais dele. Aí chama os pais do cara vem tremendo, porque a pressão da facção, da exclusão é tão grande que os pais vêm tremendo. Aí perguntam os pais dele: vem cá, esse cara aqui é seu filho? É sim, senhor. Nasceu cego? Nasceu, sim, senhor. Leia o texto para você ver, é assim mesmo. Mas como é que está enxergando? A gente não sei não. A gente sabe que é nosso filho e que não enxergava. Como está enxergando? Não sabemos, não tem nada a ver com isso. Imagina, os pais não celebram, os pais não se alegram por causa do medo. O texto fala que eles têm medo de ser excluído, de ser rejeitado. Deixa eu lhe falar uma coisa: o espírito do anticristo gera um medo de exclusão, um medo de rejeição.
uma pressão, você não pode pensar diferente, você não pode sentir diferente, você tem medo de ser rejeitado, de ser massacrado, de ser cancelado. Os pais têm vergonha do filho. Os pais não celebram a cura do filho. Aí Estevão fala assim, sabe de uma? Perguntem a ele é maior de idade. Perguntem a ele. Os pais querem se livrar do filho porque estão com medo do judeu, gente. Gente, eu vou lhe dizer, por mais eles estão errados, os fariseus estão errados, mas ainda que eles estivessem certos, esse é o Espírito de Deus, gente, que faz pais rejeitarem filhos para ser aceitos pelo grupo religioso, que traz tanto peso e tanto medo de errar, porque o cara não guarda o sábado. Imagina, a desculpa que eles inventaram era essa, mas na verdade o Senhor poderia fazer qualquer sinal. O coração estava fechado para o Senhor e acabou. E quando meu coração está fechado para amar o diferente, não importa o que ele faça, eu vou dar um jeito de demonizá-lo. Eu vou dar um jeito de não aceitar, de botar defeito, de não querer conta. Aí pronto, tiveram a prova. Os pais disseram que o cara era cego e não enxergava. Eles se convenceram? Que nada. Chamaram o cara de novo. Vem cá, conta de novo aí. Aí o cara também foi perdendo a paciência, o cego. Isso de novo? Já não contei? Você não acredita? Do que adianta eu ficar falando? Você não acredita mesmo? Tá, conte! Vocês querem também ser discípulo dele, é? Provocou, né? Eles, discípulo de Moisés, rapaz. Moisés nós sabemos quem é. Nossa teologia é a melhor de todas. Discípulo dele é você, esse Jesus que a gente sabe nem de onde é. Aí ele falou, é engraçado, né? Você não sabe nem de onde ele é e ele cura cego. Estão precisando saber mais, né? Aí ele falou assim, vou dar minha opinião. Sabemos que Deus não ouve pecadores, né? Mas esse cara, Deus ouve assim, então ele deve fazer a vontade de Deus. Aí os fariseus se revoltam, sabe de uma? Você é todo nascido em pecado e quer ensinar a gente? Eles estavam perguntando. É assim. Deixa eu falar, todo debate com quem não está aberto a ouvir algo diferente vai terminar com ele com raiva de você. Debate com quem é fechado só funciona se você concordar com ele. Então não existe debate. Aí depois os caras mesmo perguntaram, o cara deu opinião. Você quer ensinar pra gente? Todo nascido em pecado? Ou seja, todo nascido em pecado. Por quê? Porque ele nasceu cego. Então, ou seja, você que tem problemas é inferior a gente. A gente não tem esses problemas porque a gente é mais santo que você. Olha a visão deles. Olha que arrogância, que egoísmo. Aí expulsaram ele. Vai embora. Expulsaram ele. Aí Jesus, quando soube que ele foi expulso, foi atrás dele. Esse é Jesus. Esse é o Espírito de Cristo. Jesus, quando soube que ele foi excluído da comunidade, foi atrás dele e perguntou a ele: você acredita no Filho do Homem? Aí o Senhor ele perguntou: quem é? Porque ele ouviu a voz de Jesus, sabia que Jesus era um profeta para ele, né? Mas você acredita no Messias, Filho do Homem, expressão messiânica? Você crê no Cristo, no Messias? Ele falou: Senhor, o Senhor que me curou, me diga quem é que eu acredito. Porque ele não tinha visto Jesus ainda, né? Quando Jesus colocou a lama no olho dele, ele não viu Jesus. Ele foi se lavar, voltou, não viu Jesus. Agora o Senhor falou: sou eu que está falando contigo. Sou eu a quem você vê. E ele diz: eu creio, Senhor. E aí o Senhor fala algo muito profundo. Preste atenção. O Senhor falou assim: eu vim para aqueles que são cegos, que se reconhecem cegos, vejam. Mas os que veem, os que pensam que veem, sejam cegos. Quando ele falou isso, um dos fariseus gritou: pera aí, então nós somos os cegos, é? Aí o Senhor falou: você acabou de se enroscar agora. Porque se vocês dissessem que eram cegos, estavam de boa, porque eu ia curar vocês, eu ia abrir os olhos de vocês. Mas como vocês se declaram como quem enxerga,
permanece a culpa, permanece o pecado, permanece a condenação. Vocês estão fritos. Sabe o que eu aprendo? Que se aproximar de Jesus é reconhecer a nossa própria cegueira, nossa própria limitação, a nossa não compreensão de muita coisa. Gente, eu sou pastor, mas eu aprendo todos os dias sobre Deus com gente que às vezes tem meses de fé, experiências que eu nunca tive, perspectivas que eu nunca tive, que eu não posso negar. Agora, se eu acho que sei tudo, que enxergo tudo, eu não posso ver, eu fico cego, não posso ter meus olhos abertos. Além de pastor, eu tenho atuado pela graça de Deus como psicólogo também. Eu vou além, espero que não te escandalize. Eu tenho aprendido com espírita, tenho aprendido com gente de outras religiões, com ateu, com agnóstico, com católicos, muito sobre vida, sobre experiências que eu tenho. Eu vejo, rapaz, isso aí. O que você acha aí? Aí me provoca quando sai com o pastor, né? O que você acha aí, pastor? Foi Deus purinho aí, velho. Como é que eu vou negar? A pessoa estava lá no abismo da depressão, querendo se matar, morrer. Aí viu uma luz, viu uma visão, apareceu não sei o que. Quando estava fazendo a reza dele lá, não sei o que, eu disse: não foi Deus não, foi o diabo que lhe salvou. Foi o diabo que tirou você da depressão e te fez agora. Inclusive as pessoas depois se interessam muitas vezes pela palavra de Deus. Não à toa que às vezes procura um pastor para tirar do enfim. Eu aprendo, porque eu sei que em muita coisa eu sou cego ainda, muita coisa eu não entendo, eu não compreendo. Esses fariseus estudaram, fizeram cursos, eles viviam a vida estudando. Aquela gente que vivia a vida comendo Bíblia, comendo livro de teologia, tudo, mas não conseguiam enxergar o mais importante, a atuação do... Sabe por quê? Porque o coração estava endurecido em orgulho, em facção, em egoísmo, em soberba, em superioridade. Aí o Senhor falou para quê? O cego nunca leu nada. O cara não sabe nem ler, porque ele não aprendeu a ler, né? Ele é cego. Na época não tinha braille, né? Não tinha braille. O cara nunca leu nada, mas está enxergando tudo agora. E está enxergando o mais importante: o Cristo, o Filho de Deus, a salvação, a graça de Deus. Vai andar com Deus. Agora esses aqui passaram a vida lendo, estudando, aprendendo as línguas, vários eram poliglotas, entendiam a cultura da época, entendia grego, entendia aramaico, entendia hebraico, entendia latim, muito deles, mas não conseguem enxergar a luz de Deus. Você entende? Por quê? Porque acham que enxergam. Acham tanto que enxergam que tudo que não for do meu lado eu não consigo ver. Olha como é soberbo isso. Eu não consigo aceitar. Tudo que não casar com o que eu já penso, eu não aceito. Pode ser o bem que for, mas fulaninho fez o bem aqui, ajudou, não importa. Se vem do outro lado, é mal. Então, lógico que eu não estou pregando aqui relativismo. Nós temos que ter o fundamento. E qual é o fundamento? Não pode ser outro, como Paulo diz. O fundamento já está posto, amém, gente? É Cristo. São as Escrituras. Ela é suficiente, só a Escritura. Tudo que a gente precisa para ser sábio, como Paulo diz, está na Escritura. Entretanto, nós temos que ter muita humildade na vida. Muita humildade para lidar com a vida, sem tentar categorizar as pessoas, sem tentar rastrear o porquê que elas vivem e tal. Imagina, olha aqui, eu quero dar uma resposta teológica do porquê que o cara nasceu cego. Imagina aí. Os caras queriam ter manualzinho, tipo assim, ó, nasceu o cara cego, tá lá ele na maternidade. Eu chamo ali o capelão, tem um capelão, o fariseuzinho ali. Ah, peraí, nasceu quando...
É um olho cego ou 2 olhos cegos? 2 olhos cegos? 2 olhos cegos. Provavelmente aqui foi adultério. Um olho cego só? Não deve ter sido pornografia. Uma má formação no coração? Não, peraí, má formação no coração. Segundo, é brincadeira. Mas se deixar, nós queremos fazer isso. Nós queremos categorizar a vida de todo mundo, nos sentir superiores. Não, meu amado. Somos todos dependentes da graça de Deus. Temos que estar abertos para que Jesus chegue para a gente e diga: você quer conhecer mais do Filho de Deus? Que nós possamos dizer: quero, Senhor. Quero te conhecer, quero andar contigo, quero te amar, quero experimentar da tua graça. Sabe, mesmo que aquilo seja diferente do que eu penso, do que eu vivo, não pode ser contra o Senhor, porque o contra o Senhor nunca é bom de verdade, né? Porque o Senhor é amor, o Senhor é bondade, o Senhor é benignidade. Amém, gente? Que o Senhor abra os nossos olhos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Cuidado com esse juízo pesado. Cuidado com esse jugo insuportável que você coloca até sobre você mesmo. Se Deus, gente, quisesse achar motivo para nos destruir, não faltava não. Se Deus quisesse achar motivo para nos castigar, não faltava não. O surpreendente é Ele nos salvar. O surpreendente é a bondade dele. O surpreendente é a misericórdia. O surpreendente é a graça. E a resposta que nós temos que dar à dor, a nossa e a dos outros, é luz, é oportunidade, é tempo. Eu vou manifestar o poder de Deus. Vou manifestar a graça de Deus. Vou manifestar a misericórdia de Deus. E celebrar o que Deus está fazendo, amém, gente? Celebrar a graça do Senhor, celebrar o amor do Senhor, celebrar a misericórdia do Senhor, celebrar. Eu insisto nisso todos os dias. Eu sou surpreendido com coisas tão lindas que Deus faz, que fogem da minha compreensão, que fogem das minhas explicações teológicas, que fogem até às vezes dos caminhos que eu acredito serem os melhores. Mas eu não posso negar que a graça de Deus está ali. Como era inegável que se um homem cego de nascença passou a ver sem fazer mal a ninguém. Ah não, ele passou a ver, mas assim, ele passou a ver para roubar, para... Não, ele passou a ver para fazer mal a ninguém. Não arrancou o olho de ninguém para colocar nele. Nada. E só o bem foi feito a ele, amém, gente? É a graça, é a bondade, é a misericórdia se manifestando. Que nossos olhos se abram para a graça e para o amor em nome de Jesus. Vamos cantar um pedacinho da canção e orar juntos em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Tudo, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que
necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser moldado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Ó Senhor, Tu és a nossa luz, e a Tua palavra diz que o Senhor veio dar vista aos cegos. Que todos nós reconheçamos que em muito ainda precisamos enxergar, Senhor. Que somos limitados em nossa compreensão, que não entendemos todas as coisas, e nos abramos, Senhor, para amar quem é diferente de nós, quem pensa diferente, e perceber a Tua graça se manifestando, celebrar a Tua graça, celebrar o Teu amor. Ó Deus, nos livra desse espírito faccioso, desse espírito, Senhor, contencioso, orgulhoso, vaidoso, egoísta, que só está preocupado em estar certo, que só está preocupado, Senhor, em ser melhor, em se proteger, em se blindar dos males, em justificar a própria frieza. Nos livra disso e nos dá o Teu Espírito, Pai, que nos leva assim ao arrependimento, a uma conversão profunda, a uma santidade verdadeira, cheia de graça e amor, que nos leva, Senhor, a Cristo de verdade, que nos tira o medo de ser rejeitados, que nos faz, Senhor, viver em amor profundo. Abre nossos olhos, Senhor, para que possamos ver a Tua graça manifesta. Não queremos apenas ter uma experiência com o Senhor, mas queremos ver o Senhor, conhecer o Senhor, caminhar com o Senhor, ser guiados pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda, porque em muito nós não vemos, mas o Senhor pode nos mostrar, o Senhor pode nos abrir os olhos, o Senhor pode nos revelar. Nos guia, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém, graças a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, comunhão e consolação no Santo Espírito de Deus esteja com você e com a sua casa, hoje e sempre. Quem crê diz: Deus te abençoe, te dê paz, te dê alegria, em nome de Jesus.